Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 2 de abril. Ibovespa terminou o dia com forte alta, mais um dia de forte alta para o Ibovespa, 2,85%. Eu digo mais um dia porque a gente teve outro pregão aqui também que foi de forte alta, a alta desse pregão foi de 3,5%. Ibov conseguiu fechar inclusive acima de um patamar de resistência, continua válido até o fechamento da semana, essa região de 51.600 a 52 mil pontos. Então a faixa de resistência que se encontra em Ibovespa, juntando ali com dois fundos anteriores e um topo aqui, tornando a região um pouco mais significativa, assim como foi aqui esse patamar, que é a região de 50 mil pontos, que Ibov parou em um determinado pregão, gerou um candle de reversão, mas conseguiu depois fechar duas vezes acima dessa região e disparou novamente para cima. Já chegamos a um movimento bem esticado, não só no gráfico diário para cima, como também no gráfico de 60 minutos. Há alguns, olhando para trás, se eu pegar aqui para trás alguns movimentos, eu cheguei a fazer isso no vídeo chat de fechamento do pregão no Investmania, pegando alguns movimentos mais fortes de reversão do Ibovespa para cima, como por exemplo um movimento aqui para cima, esse movimento forte de alta, pegando um pouquinho mais para trás aqui, no próprio Ibovespa a gente teve esse movimento aqui forte de alta. Então, pegando alguns movimentos para trás, de forma resumida, esse é um dos movimentos em termos percentuais maiores, um movimento maior em relação a anteriores. Ou seja, já aumenta a chance de ter alguma realização de lucro a partir aí na verdade nos próximos pregões, ter alguma realização de lucro de toda essa movimentação para cima de diversos ativos. Então, torna-se mais arriscado em vários ativos que já tem um movimento, não em todos, mas em vários ativos já tem um movimento prolongado para cima, entrar comprando nesse nível. Então é bom ficar atento que inclusive alguns movimentos também terminam ou são revertidos após um forte candle de subida ou de baixa. Pegamos aqui um candle forte de baixa, gerou a reversão de um movimento grande de baixa. Aqui não foi um dos grandes candles de baixa, mas é um candle relativamente importante, porque fecha abaixo ali de algumas mínimas. É um candle mais forte para baixo, não igual esse aqui, e não faz nem nova mínima e já reverte para cima. Então alguns movimentos terminam justamente não necessariamente com um candle de reversão ou com um candle de indefinição. É com um candle grande que já começa uma queda no pregão seguinte e começa a se estender essa queda numa correção um pouco maior de toda a subida. Então um ponto aí para ficar atento, ainda mais o Ibovespa já com um G60 dessa forma, um topo mais forte no G60 com nova mínima, aumenta a chance dessa correção acontecer aí no Ibovespa. PTR4, alta também considerável, alta de 4,74%, próxima região de importante de resistência na faixa dos 16,68, em torno aqui de 16,68 a 16,70, é um patamar de resistência proativo, também com um longo movimento de subida. De maneira geral, se fosse trabalhar em alguma estratégia, planejamento para compra nesse ativo, eu estaria aguardando alguma correção nos próximos pregões, no tempo ou no preço, para avaliar novamente compra em cima desse papel. Qualquer pensamento em compra ainda seria mais de day trade em cima de PTR4, se assim um pregão favorecer isso, assim como foi hoje. A ação já subiu no início do pregão, já superou as máximas anteriores, dentro do que eu falei no pregão passado, sem nenhum sinal ainda claro de queda na ação. Olhando para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje, alta de 3,89%. A ação que, observe como está difícil de se trabalhar mesmo com os ativos esticados para cima, todos devem estar vendo isso. Quem acompanha, por exemplo, o indicador IFR, não é o meu caso, mas deve estar lá nas alturas do IFR em diversos ativos e o ativo não cai, continua subindo. Então vender sem nenhuma sinalização de baixa está difícil. Eu busquei sinalizações de baixa aqui na ação em cima de ponto de resistência para vender e as duas operações não deram certo. Então o mercado como um todo está mais forte para cima. Observe a Vale, depois de um longo movimento de subida, ainda monta esse candle forte de alta, chegando ali no patamar que foi uma resistência em termos de gap, ali em torno dos R$ 29,00, perto dos R$ 29,70, R$ 29,72, mas toda essa aqui já sendo uma região mais importante em termos de resistência para ação, para o movimento de alta do G60. Gerou uma última hora de pregão de queda, a perda dessa mínima aumenta a chance de correção do papel. Mas fazer venda nesse nível aqui sem nenhum topo descendente, por exemplo no G15,
seria complicado ainda no meu entender. Olhando agora para outros papéis, VEG3 abrimos uma compra nesse ativo, a compra foi acionada na superação dos R$ 32,07, ela terminou fechando em R$ 32,26, o ativo no pregão de hoje fez máxima histórica, depois de uma correção gerou um candle forte de subida, vamos ver se ela prossegue nesse movimento de subida a favor de uma tendência de alta de médio, longo prazo e de curto prazo a ação. Nosso stop está em R$ 31,60. A BEV3 também entramos na ponta compradora, arriscando um pouco mais ali dentro do que foi falado já na videoanálise de ontem, que seria uma possibilidade de compra no ativo na superação dos 17,15 em 17,16 com stop em 16,94. Então foi essa a entrada, conforme comentado na última videoanálise. A ação fechou em 17,30 e 17,30 para mim é o patamar mais pesado de resistência, onde tende a entrar mais pressão vendedora, mas também vamos ver o que é que vai dar aí essa operação. Vamos avaliar a correção desse último movimento de subida, por enquanto vem acontecendo de uma forma fraca e por enquanto começou bem aí a operação na BEV3. Se superar a máxima de hoje, a partir do próximo pregão, reforça ainda mais essa posição comprada. E lembrando que o objetivo inicial dessa posição está na faixa 17,82, na relação risco-ganho de 1 para 3. IP3 também geramos uma compra, depois de 3 pregões consecutivos de baixa, o ativo gerou um candle de reversão aqui não necessariamente um candle de reversão, mas semelhante. O fato é que gerou uma recuperação em cima de um suporte no intraday. Deixa eu pegar aqui, dar um zoom menos. Tem aqui uma região de suporte no intraday, fechou uma vez abaixo, aqui tem um fundo anterior, posso traçar uma linha. Então tem uma zona de suporte aqui nesse ponto, a primeira hora de pregão reagiu bem, fechou na máxima e depois gerou nova máxima. Foi essa a nossa entrada, 16,21. Stop em 15,90, na expectativa que esse ativo gere um novo movimento de subida, com o objetivo lá na faixa dos R$ 17,18 a favor de um movimento do gráfico semanal. Ou seja, a nossa expectativa é que essa ação consiga se sustentar acima dos R$ 16. Se não conseguir, vamos acionar o stop dessa posição em comprada em cima de IP3. Teria mais alguma coisa para pensar em compra? Olha, está tudo mais apertado nesse momento em termos de relação risco-ganho. E aí teria que recorrer um pouco mais para um gráfico aí intraday. E aí eu vejo um ativo que no pregão de hoje conseguiu superar um patamar que já tinha 5 pregões consecutivos, que vinha batendo ali nos 11,87, nada de fechar acima. E hoje conseguiu vir para esse fechamento acima, a favor de um movimento de alta no gráfico semanal, a favor ainda da formação de um fundo ascendente no gráfico semanal, a TIM-P3, e isso traz a possibilidade de, vendo o G60 se sustentando em cima de topos anteriores, de buscar uma compra na superação da máxima do dia, trabalhando com stop abaixo da mínima aqui dessa correção do G60. Então, uma possibilidade de entrada em 12,05 com stop em 11,87. Seria essa alternativa ainda em cima de TIM-P3. JBSS3 também é outra situação semelhante, uma região ali pesada de resistência, 7,78, topo importante que ela montou no pregão de ontem e hoje conseguiu fechar acima, anular esse topo, esse grande candle de baixa, fechar acima de 7,78, respeitou a região de R$ 8,00, mas olhando também para o G60 do ativo, que tem ali alguns topos anteriores, a gente observa que a ação está ali, fez um movimento forte e está dando uma pequena parada. Se ela romper essa máxima, também traz a chance de buscar trabalhar aí na ponta compradora, tentar uma compra em cima desse ativo, na expectativa que essa ação venha a concretizar um movimento de saída dessa região de R$ 8,00, deixando a região de R$ 8,00 a 7,78 como suporte. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.